cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais. Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Todo mundo. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos.
nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixe enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Todo mundo, pois eu sei, eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei. Exato, cuidado. É verdade, não, não? Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos os meus irmãos, né, que estão aqui nos assistindo nesse momento e desejar a paz do Senhor para todos. E agora nós vamos orar, pedindo a Deus que Ele venha nos trazer sabedoria, entendimento, compreensão para o estudo desta manhã. Amém? Amém. Supremo Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, amigo incomparável, rocha eterna, Santo dos Santos. Na manhã deste dia, quando o Senhor nos proporciona a graça de podermos agora, neste momento, estar buscando a Tua presença através desse estudo que será ministrado, pedir que o Senhor, em nome de Jesus, venha proporcionar sabedoria aos que estarão ministrando, aos que estarão nos ouvindo,
Ó Deus, que a sabedoria do seu Espírito, verdadeiramente, de forma graciosa, venha encher os nossos corações. Seja conosco, derrama a tua graça e a tua misericórdia sobre cada irmão, em nome de Jesus e para a glória do nome do Senhor. Amém. Meus Amém. amados, a gente vai dar início agora ao nosso estudo, e quem está em casa, eu queria que abrisse a Bíblia no livro de Gênesis 41, 38. Eu vou pedir à missionária Lucinalda para ler esse texto, missionária. Gênesis 41, 38. E você já pode até ler também essa introdução da lição. E a irmã Aurília faz o comentário, tá bom, irmã Aurília? Os comentários. Tudo bem. Lucinalda lê o texto, a introdução, e a irmã Aurília faz esses comentários. Depois nós vamos, entre os professores aqui, fazendo essa participação. Certo. Gênesis 31, 41. 38. 41, 38. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como estes, em que há o Espírito de Deus? Amém. Então, o estudo da Escola Dominical de hoje tem por título O Segredo de uma Vida Triunfante. E o texto fala que quando Faraó fala sobre José, nós vamos tirar para a nossa vida hoje sobre essa pessoa. José, não sei se estão conseguindo escutar direitinho? Sim, pode falar. Tudo bem. Vou ler aqui a introdução, tem o segredo de uma vida triunfante. Quando se fala em vida cristã, vitoriosa ou bem-sucedida, um dos primeiros personagens que nos vem à mente é José. Não há como falar de sucesso, vitória, triunfo e prosperidade sem citar este extraordinário servo de Deus. Suas virtudes nos transmitem ânimo e alento para a vida cristã. José é símbolo de vitória, pois apesar de uma infância e adolescência sob os olhos invejosos dos irmãos e por isso perseguida, e de uma juventude de grandes desafios, com a ajuda do Espírito de Deus, ele alcançou um final triunfante. Amém? Então, como nós podemos ver, o próprio texto, ele já fala, né, sobre a vida de José. Deus tinha planos na vida de José e cumpriu. Um jovem, uma criança, né, um adolescente, desde criança, sofria a inveja dos irmãos, mas o plano de Deus na vida do cristão, ele acontece, e foi o que aconteceu com José. Meus sonhos de José se tornaram realidades, com o propósito de Deus. Passo para a irmã Aurília. Aurília. Muito bem. Vou fazer um pequeno comentário, né, sobre José, que é o que nós estamos estudando nessa manhã. Né, a gente vê aqui que José, ele foi o 11º filho de Israel. E ele era um moço bom, era um filho obediente, e a Bíblia relata que ele era o filho predileto do pai, né? Do seu pai. Então, ele era muito, por esse motivo, ele era muito invejado pelos seus irmãos. Havia essa inveja muito grande, mas Deus tinha um plano riquíssimo na vida de José. Deus lhe proporcionava sonhos, ele passava esses sonhos para a sua família. Então, com isso, ele teve uma infância e uma adolescência sob os olhos da inveja dentro do seu próprio lar. Não há, acho que coisa mais difícil para um ser humano dentro do seu próprio lar, ele ter uma convivência com a sua família e vendo todos os dias os seus próprios irmãos o invejando. Então, havia uma inveja muito grande e ele recebeu esse grande desafio. Mas Deus alcançou a vida de José, o fazendo um homem triunfante. Então, essa história de José, ela mostra que a recompensa para uma vida de serviço bem feito tarda, mas não falha, né? José, nós vamos, no continuar da lição de hoje, nós vamos ver todas essas lutas e dificuldades que José enfrentou, mas conseguiu a vitória, né? Foi verdadeiramente triunfante. Nós vamos ver alguns pontos que os irmãos, cada um vai falar alguns pontos, né? O primeiro ponto fala justamente da história da vida de José, como o inimigo tentou contrariar a sua vida,
E tem mais 3 pontos, 2 pontos, o segundo ponto e o terceiro, e tem a parte final, que nós vamos aprender muita coisa hoje sobre a vida de José. Acredito que a partir de hoje, se alguém for falar desse homem de muito caráter, de muita vitória, de muita dificuldade, de muita aflição, você vai lembrar de José e vai falar sobre ele. Então, eu não sei quem vai falar do primeiro ponto. Geraldo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse primeiro ponto. Odiado, José, esse ódio que havia na família de José. Que ele foi odiado pelos seus próprios irmãos. Aí vai fazer né? Se quiser ler também, você lê e depois comenta, já é? Tem 2 partes importantíssimas, né? Aí nesse ponto. Graças a Deus, amém a todos. Amém. Amém. É um grande prazer estar com todos vocês e com o pessoal da igreja, aqueles que estão nos assistindo. Dá para ouvir direitinho a voz aí, né? Perfeitamente, pode falar. Estamos ouvindo tudo. A irmã Aurília, ela deixou esses 2 pontos, a honestidade de José e o alvo de hostilidade dos irmãos, é isso? Eu deixei o ponto 1, né? Que fala justamente que José foi odiado pelos seus irmãos. Aqueles 2 pontos, a letra A e B. Pronto, ok. Agora dela, né? A preferência do pai, né? Lembra? E o outro da honestidade de José. Seria bom você ler, Geraldo. Lê o primeiro ponto aí, e vá comentando, viu, por favor? Eu seria o quê? O firmeza diante da tentação, é isso ou não? Não, o primeiro ponto. Odiado pelos próprios irmãos. Odiado pelos tudo próprios bem. irmãos. Tranquilo, entendi. Que eu fiz só uma pequena síntese. Entendi. Você só fez só uma introdução, né? Foi. Ok. Então, gente, essa história, esse capítulo que se trata de José, que é o capítulo 37, 38, 41, se nós começarmos a analisar, a gente vai ver uma lição abençoada para toda a igreja, para todos nós. E a vida de José traz um grande ensinamento e uma grande aplicação para nossas vidas, né? 2 homens que eu admiro muito admiro muitos deles, mas 2 homens que eu admiro muito em relação à Bíblia é a vida de José e a vida de Daniel. São 2 homens que realmente têm um caráter e têm um testemunho diante de Deus impressionante. São 2 homens que nós podemos ter como um grande exemplo em nossas vidas. E aqui, na vida de José, não foi fácil. O primeiro ponto, ele diz que José foi odiado pelos próprios irmãos. Isso você vai encontrar no capítulo 37. E a introdução diz que ninguém quer ter inimigo dentro da sua própria casa. E é verdade, gente. É uma das coisas que é muito interessante. Eu já vivi isso na pele e eu sei quanto é difícil, né? Quando um dos irmãos ele sente inveja de você, e você sofre muito com isso. Por quê? Quando é uma pessoa de fora que não lhe conhece, não conhece seu caráter, não conhece sua honestidade, você até compreende. Mas, diga, quando é um próprio irmão, uma pessoa da própria família, isso cria um paradoxo na sua cabeça que é incrível, gente. Então, esses últimos anos, eu vivi isso na minha vida. E eu trouxe exatamente, no contexto de José, que não foi fácil para aquele rapaz. Aquele rapaz só tinha seus 16 ou 15 anos na época. Imagina como esse rapaz, ele verbalizou na sua vida tudo isso. Então não é fácil. Então quando isso acontece dentro da própria família, a gente sofre muito. E aí nós vamos ver para 2 pontos importantes. E o primeiro ponto aqui, que é o A, ele diz o seguinte: a honestidade de José. Ele não escondia do pai os erros praticados pelos seus irmãos. Seu compromisso era com a verdade. A conduta dos irmãos mais velhos poderia trazer problema para seu pai. José não concordava com as más atitudes deles e deixava seu pai ciente de tudo. Por isso é odiado a cada dia. Ninguém deve intimidar-se ao ser coagido por causa da verdade.
Então, mesmo diante de tantos obstáculos, mesmo diante de 10 irmãos, né, que pressionava muito José em relação à questão da sua honestidade diante de seu pai, mas José permaneceu, né? José permaneceu com a sua fidelidade diante do pai, com a sua visão, a visão muito boa de José. Ele sabia que aquilo que os irmãos dele estavam agindo com suas atitudes podia trazer muitos danos a seu pai e a toda a família. Então, o propósito dele exatamente era caminhar a família no equilíbrio. Isso é importante, gente, dentro do nosso lar. Muitas vezes você está vendo muitas coisas incorretas dentro do próprio lar e, às vezes, você fica se encovardando, né? Fica com medo das consequências. Mas a gente sabe muito bem que, às vezes, nós temos que criar o problema para que realmente ele seja resolvido. Muitas vezes nós continuamos colocando os problemas debaixo do tapete e isso não vai resolver nunca. Às vezes é um filho, às vezes é um irmão. Às vezes nós temos que manifestar o problema, fazer o problema, né? Trazer o problema à tona para que o problema seja resolvido. Né? Eu sei que é difícil. Esse momento da nossa vida que é muito difícil, né? Porque de repente você começa a deixar as coisas como está e empurrar isso como fosse como um popular, com a barriga, e nunca vai resolver. Então, gente, é uma das coisas que eu tenho aprendido. Às vezes nós temos que trazer o problema à tona para que realmente o problema seja resolvido. E o ponto B aqui, ele diz, o alvo da hostilidade dos irmãos. José sofreu ódio, inveja em virtude dos sonhos. A gente vai encontrar no capítulo 37 de Gênesis, verso 8. Desde cedo em sua vida, Deus estava começando a revelar seus propósitos para José, através dos sonhos, mas nem ele mesmo e seus irmãos entendiam isso. Pensava que ele queria governar sobre eles e fazer deles seus súditos, seus escravos. Em razão desse rancor, foram vendidos como escravos para uma caravana que dirigia-se ao Egito. Amém? Então, gente, muitas vezes nós não compreendemos o propósito de Deus em nossas vidas. A gente percebe que aqui no texto, né, a gente fazendo nossa interpretação, nossa hermenêutica, a gente percebe que José, os irmãos e nem o próprio pai dele compreendia exatamente o propósito de Deus na vida deles, de José. E a verdade, né, o plano de Deus em nossas vidas, muitas vezes a gente não compreende, a gente vai compreendendo aos poucos, porque Deus vai revelando aos poucos. Porque a Bíblia diz que o plano de Deus é bom, perfeito e agradável, e não acrescenta dores. E é importante que nós conhecemos como servo de Deus, como pessoas que Deus tem usado, conheçamos qual é o propósito de Deus na nossa vida. José só foi perceber o propósito dele lá na frente, né? Depois exatamente que ele foi preso e depois saiu da penitenciária, ele percebeu o propósito de Deus que Deus tinha na vida dele, né? E aí Deus foi revelando aos poucos na vida de José. Então, assim como na minha vida e na sua vida, que nós possamos buscar qual o propósito de Deus em nossa vida. E para que realmente o propósito de Deus seja concluído em nossa vida, seja totalmente feito, realizado e concluído, é necessário que nós passemos por algumas dificuldades, algumas tribulações, né, algumas tempestades, assim como José passou. Quer dizer, José passou essa experiência ímpar dentro da sua própria família. Porque a família em si, gente, a família é onde nós conseguimos a nossa primeira experiência de vida. É na família que nós aprendemos a conviver, na família que nós começamos a aprender ter sabedoria para dirigir exatamente os conflitos familiares. Então, gente, é na família que começa tudo.
Então, a gente vê a vida de José, toda a experiência de José começando através da família. E começando a ver os defeitos, os erros do ser humano através dentro da família. Né? Então, este ponto eu acho muito importante, gente, porque a família é bênção. A família é a nossa primeira escola. É na família que nós começamos a aprender os primeiros passos, os primeiros desafios, né? As primeiras tempestades. Então, esses são os 2 pontos que eu quero deixar para toda a igreja. Amém. E você que está em casa, analise direitinho. Eu sei que realmente esse contexto que eu estou falando está dentro do contexto hoje, nosso atual, mesmo o livro sendo escrito há mais de 3.000 anos atrás. Mas esse contexto é atual, é o que nós passamos hoje no dia a dia, é o que nós passamos, é o que a igreja passa, é o que os servos do Senhor passam, tá bom? Então, que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Agora eu passo de volta a oportunidade para o pastor Josias. Professores, alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse ponto? Eu gostaria de fazer. Quem gostaria? Irmã Aurília? Eu também quero fazer um comentário. Pronto, irmã Aurília e Lucinalda. Pode comentar. O meu comentário lembrando aos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que o que se deve ao ódio que os irmãos tinham por José, justamente porque eles viam com muita clareza a forma como o pai o tratava. O pai chegou a fazer até túnicas para José. Naquela época, só quem podia usar túnica eram os reis, eles usavam túnica de talar, né? E os irmãos absorviam tudo isso. E isso foi armazenando dentro do coração dos seus irmãos ódio por José, né? E o segundo ponto é a gente ver que José foi sempre uma pessoa de compromisso, uma pessoa verdadeira. Foi importante tudo quanto o irmão Geraldo falou aí, mas a gente está só frisando isso aí para que os irmãos absorvam melhor todo o conteúdo do estudo desta manhã. Né? Eu até compreendo que o pai de José, ele queria deixá-lo como seu sucessor. Acho que devido a ele ver o comportamento de José tinha aqueles sonhos profundos que nem entendia, ele nem entendia o que era aquilo. Mas o pai, que tinha uma dimensão mais forte com Deus, o pai entendia. O pai sabia que Deus tinha um plano ali na vida de José. Então, essa lição de hoje é uma lição muito importante que traz muitas coisas que precisamos absorver. Né? É esse o meu comentário, pastor. O meu comentário também é sobre essa questão do ódio dos irmãos de José, complementando até o que a irmã Aurília falou, interessante a gente destacar isso aí, porque Jacó, o pai de José, ele amava mais José, porque José foi fruto da sua velhice, que está lá em Gênesis 37:3, que diz que Israel amava mais José, porque José nasceu justamente na sua velhice, porque aí os irmãos já viam a preferência do pai por José, pelo filho, porque Raquel, como todos conhecem a história, Jacó amava mais Raquel porque Raquel era estéril. Então, ou seja, José foi um milagre, já no final, depois de 11 filhos, chega quem? José. Então, a preferência do pai dá aos irmãos aí aquela inveja, aquele ódio. E o que a irmã Aurília destacou, justamente, quando o pai dá o presente, que é a túnica, aí cresce o ódio. Então, a gente vê isso como é importante. Os pais, geralmente, quando tem mais de um filho, eu não posso contar isso, é porque eu só tenho um filho, né? Mas quem tem mais de um filho, às vezes acontece a preferência dentro de casa. Então, isso gera ciúme nos outros filhos. E foi o que aconteceu. Então, como o plano de Deus na vida de José era José ali ser constituído rei, talvez é como ela falou mesmo, irmã Aurília, a preferência do pai, o pai deixasse por conta da honestidade, porque José ficava entregando os erros dos irmãos, e a gente sabe que numa família grande tem muitos problemas, entendeu? Então tem irmãos que brigam, tem uns irmãos que querem ser mais do que outro, então a gente pode ver quando os próprios irmãos venderam José, como era uma família, como era um monte de irmão que era cheio de trapaças, e José não concordava com isso aí. Então, apesar de José contar tudo para os pais e José ser o preferido do pai, cresceu o quê? Esse ódio e essa inveja. Mas a Bíblia diz que Jacó, realmente, ele demonstrava isso aí, amava mais José. Ou José ser o quê?
fruto da velhice dele. Então, assim, a gente destaca que eu quero destacar, o que eu quero destacar é famílias, quando um pai ou a mãe tem preferência, isso gera um transtorno muito grande dentro da família, porque mesmo que goste, que tenha preferência, mas a gente não deve deixar demonstrar para os outros essa preferência, e isso foi a causa do ódio dos irmãos aumentar mais, por conta da preferência de Jacó. Mas como os planos de Deus nunca serão frustrados, o plano de Deus na vida de José aconteceu. E José, além de tudo, era sonhador, sonhava, e o ponto final, chave, foi quando José compartilhou sobre o seu sonho. Aí a inveja aumentou mais ainda. E a história a gente conhece. Então, o que eu quero destacar é isso. Então, a preferência dos pais, da mãe ou do pai, às vezes por algum filho, causa geralmente esse transtorno, essa relação conturbada dentro da família. É esse meu comentário. Eu também gostaria de fazer um rápido comentário, né? A gente precisa ter muito cuidado com quem nós compartilhamos os nossos sonhos, já que vivemos num mundo onde existem pessoas boas que querem ver o nosso crescimento, a nossa prosperidade, o nosso sucesso. Também nesse mesmo mundo vivem aqueles que não se alegram com o nosso bem-estar. Então a gente precisa ter essa sabedoria de saber compartilhar com as pessoas certas aqueles sonhos que nós temos, os desejos que nós temos de crescer, não é? Aquelas coisas que Deus coloca no nosso coração para serem feitas. Não podemos compartilhar com todos. Não podemos compartilhar com pessoas invejosas conceitos e projetos que Deus coloca no nosso coração de crescimento. Porque os invejosos, eles se nutrem de um sentimento que é negativo, que faz com que o outro, o próximo, realmente venha a diminuir. Então é só essa dica que eu queria colocar para vocês também. Outra situação que eu quero rapidamente colocar é que existem aquelas famílias que têm a situação parecida com a de José, de um pai com muitos filhos, e existe aquela família que tem o pai que tem um filho único. O filho único também ele tem seus problemas. Muitas vezes ele desenvolve a incapacidade de compartilhar, de dividir, não é? De ser mais até sensível à necessidade do outro, porque ele cresceu num ambiente onde ele é o filho único, não é? Mas, em contrapartida também, quando a gente olha para famílias onde existem vários irmãos, esses conflitos que existiam na família de José também podem ocorrer. É só isso que eu queria destacar também aqui nessa manhã. Tá? Eu não sei se mais algum professor gostaria de comentar alguma coisa sobre esse primeiro ponto, senão nós vamos avançar para o ponto 2, a firmeza diante da tentação. Vou pedir a Peterson. A firmeza, né? Peterson, leia, por favor, essa parte inicial do ponto 2 aí. Tá joia? Leia o texto pra gente. Segundo ponto, né? Firmeza diante da tentação. Tá lá em Gênesis 39, que é quando José começa a ser mordomo, né, de Potifar. Potifar era o guarda pessoal de Faraó, e aí ele vendo a vida de José, né, o exemplo que José tinha, ele se torna mordomo na casa de Potifar, né? No Egito, José fora vendido a Potifar, comandante da guarda de Faraó. Está lá em Gênesis 37, do 36 ao 39. José era mordomo de Potifar, tudo ia bem, até que a mulher de Potifar desejou ter um relacionamento extraconjugal com José. E embora todos os dias insistisse com ele, ele sempre recusava. Certa ocasião foi assediado pela esposa de Potifar. Desvencilhou-se dela, mas o fato chegou deturpadamente aos ouvidos de seu senhor, que mandou prendê-lo. Fora um laço do inimigo para tentar deter os planos na vida de José. Então, além de José ter passado pelo que ele passou dentro da sua casa, né, em relação à inveja que os irmãos tinham dele, pelo fato desse amor que o pai nutria por ele devido a ser o filho da sua velhice, né, além de ele ter passado por isso, depois foi vendido pelos irmãos, né, depois, na segunda etapa, né, da vida de José, ele, né, através de Potifar, ele começa a ser mordomo, né, porque ele foi vendido a Potifar, e aí a mulher de Potifar, se utilizada pelo inimigo, né, tentou fazer com que
José se deitasse com ela, né, para que José caísse, né, em tentação. Só que José, ele não era fiel a homens. José era fiel a Deus, né? Então, devido à sua fidelidade a Deus e à sua obediência, José conseguiu se manter firme, né, que assim como o ponto fala, conseguiu se manter firme diante dessa tentação, conseguiu vencer, né, essa investida da mulher de Potifar e conseguiu, né, fugir, né? Mas mesmo assim, ainda ela conseguiu tramar, né, arquitetar algo contra a vida de José, né? Porque José correu, mas ela ainda pegou uma parte da roupa de José e depois foi, né, fazer com que José fosse denunciado e José terminou sendo preso. O que é que a gente pode tirar, né, dessa introdução desse segundo ponto? É que muitas das vezes, né, o inimigo ele vai tentar de alguma maneira tentar as nossas vidas para que a gente seja envergonhado, para que a gente seja saia da posição, né? E que a gente tenha essa mesma atitude que José teve, né? Uma atitude de obediência e de fidelidade ao Senhor. Que a gente não olhe para aquilo que está sendo oferecido, né? Mas sim pela recompensa que vem do Senhor, assim como foi na vida de José. José foi fiel em tudo isso e depois ele começou a colher os frutos, né, lá na frente. Então, que a gente tenha essa firmeza em Deus, né, que os nossos pés estejam firmados na rocha, que é Cristo, para que quando as tentações vierem, a gente possa estar revestido das armaduras e assim como José, nós possamos vencer, né, e se possível até mesmo correr, para que a gente não caia no laço do inimigo, né? Para que o inimigo, porque a gente sabe que a Bíblia diz que o inimigo ele está ao nosso derredor procurando uma oportunidade, né? Como um leão rugindo, procurando apenas uma brecha, uma oportunidade. E muitas das vezes quem dá essa brecha somos nós, né? Então que a gente não permita que isso aconteça, que a gente seja como José foi, firme, né? Que a gente olhe para Cristo, olhe para Deus, né? Seja obediente a Ele em toda a nossa vida. Então, esse início vai falar a respeito disso, né? E aí vem o ponto A e o ponto B. Pastor? Pastor Paulo, tudo bem, Pastor Paulo? Comenta, por favor, esse ponto A e B do segundo ponto aí, firmeza diante da tentação. O que ajudou a vencer essa armadilha? O que foi que ajudou José a vencer a armadilha da tentação? Aí fala um pouquinho sobre o temor, a graça e a origem da tentação. Aí depois eu queria ouvir também Marisa, que não falou até agora, e Moisés. Muito bem, amado. Liga o microfone, Paulo. Tá ligado? Amém. Tá ligado já. Pode falar. Estamos ouvindo, viu, Paulo? O A fala sobre o temor de Deus, ou seja, o que ajudou José a vencer essa armadilha. Ok. Todo pecado é contra Deus, conforme Salmos 51, versículo 4. José sabia dessa verdade, pois ele disse: cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O temor a Deus livra o cristão de situações como essa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A falta de temor a Deus leva a perder a consciência dos ensinos bíblicos e deixa-se levar pelos desejos da carne. Conforme Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 8, onde aqui o apóstolo São Paulo fala que o cristão ele já não vive conforme a carne, mas segundo o Espírito. E o que nós temos aqui, amados, aqui é muito interessante observarmos o que aconteceu na vida de José, e nós chegamos a uma conclusão de que não importa o que nos aconteça na vida, se vivermos em fidelidade e temor a Deus, o final sempre será feliz.
Jesus, certa vez, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E José vivia a verdade. José era um jovem de Deus, e o temor que ele sentia, que ele tinha de Deus, a consciência que ele tinha de sua fidelidade a Deus, foi que o levou a vencer as armadilhas que surgiram na sua vida desde quando ele estava em casa com seus irmãos. Certa vez Paulo disse: nós não podemos nada contra a verdade e não pela verdade. Então José sempre viveu a verdade, sempre viveu no temor a Deus, ele tinha essa consciência, e foi exatamente isso que levou José a ser vitorioso. A forma como ele fugiu do assédio dessa senhora que levou ele a essa situação tão difícil, ao ponto de até chegar a ser preso, é uma evidência de que ele temia Deus, porque ele poderia muito bem ter se envolvido com essa senhora, mas o que é que ele disse? Ele veio para dizer que não cometeria tamanho pecado contra o Senhor, tamanha maldade contra Deus. Ele tinha consciência de que se ele cometesse aquele pecado, não estava pecando simplesmente contra aquela mulher, mas estava pecando contra Deus. E foi essa fidelidade, esse temor que José tinha, que fez com que ele vencesse essa armadilha e no final ele tivesse sucesso na sua vida espiritual. Muito bem. Pastor, eu queria só, bem rapidinho, só... Amém? Certo. É só rapidinho. É só dizer o seguinte, que o plano que o inimigo elaborou para contrariar, tirar José da posição, foi justamente para impedir o trabalhar de Deus na vida de José. Né? Ele estava ali tentando a todo custo tirar José do foco. Deus tinha algo para fazer na terra através de José, e o inimigo lançou aquilo ali, que era uma área de maior fragilidade na vida humana, principalmente na vida de um homem, que é um relacionamento, né, contrário à vontade de Deus. E aí, mas não, ele não encontrou esse espaço porque havia temor no coração de José. Somente isso, viu, pastor? Obrigada. Não, assim, né? A gente sabe que o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, né? Como está no texto que está até aqui no estudo, né? De Romanos 1:8, né? Mas também nós devemos fazer a nossa parte, né? Por exemplo, a gente vê que o próprio texto fala que quando a mulher de Potifar ficava tentando José, ele não ficava ali naquela admiração, né? Ele fez o contrário do rei Davi. Por exemplo, Davi já fez o contrário, ele começou a admirar a esposa do seu soldado, e ali ele pecou, né? Adulterou. E já José não, José ele não ficava naquela admiração, né? E eu estava lendo aqui, então nós, cada um de nós cristãos, precisamos, né, fugir da tentação, fugir do pecado, né? E aqui tem alguns pontos que ele fala, né? Que José teve por determinação. Por exemplo, nós devemos fazer isso, evitar ficar exposto ao que traz a tentação. Né? Então, nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós devemos evitar. Se existe filmes, se existe cenas na televisão que nos leva a cair no pecado, nos leva à tentação, nós devemos evitar isso aí, né? Outra coisa também, né? Não dar ouvidos ao desejo, né? Aos desejos de prazer oportuno fácil, né? Então, nós sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, e que nós podemos sofrer qualquer tipo de tentação. Então, nós devemos fazer o quê? Não dar ouvido, né? Ter esse cuidado. Às vezes você pode estar só em casa, já aconteceu até comigo, às vezes eu estou na cozinha, né, que eu não estou vendo nada, não estou pensando em nada, e vinha aquele pensamento bem tentador, né? Então a gente sabe que Satanás, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então vem aquele sentimento, então nós devemos fazer o quê? Né? Buscar a palavra, naquele momento, orar ao Senhor, pedir logo a ajuda do Senhor,
começar a pensar em textos bíblicos que possam nos ajudar, para a gente não dar ouvido àqueles sentimentos, né, que podem vir na nossa vida. Também o quê? Né, como o irmão Paulo estava falando, né, a gente concentrar-se, né, nas verdades eternas, né, a gente poder se concentrar nas verdades eternas, nas verdades que estão escritas na palavra de Deus, na promessa de Deus para a nossa vida, né? Com certeza, a gente percebe pelas escrituras sagradas que José, ele tinha intimidade com Deus e ele conhecia Deus. Porque o tempo todo que você lê a história de José, a palavra do Senhor é que Deus estava com ele, que Deus abençoava a vida dele, não é? Então, procurar ter uma vida próxima do Senhor, né? E na hora da tentação mesmo, que a gente pode passar, né? Qualquer um de nós, jovens, adultos, todos nós podemos sofrer e sofremos a tentação, né? Nesse momento de sofrer a tentação, né? Fugir para longe. Não achar que a gente, não, mas eu tenho condição, eu posso, né? Você vê que José, ele fugiu. Mesmo que ali ficou alguma coisa que incriminou ele, né? Que a mulher utilizou para incriminar ele, mas mesmo assim ele fugiu, né? Então, por quê? Porque José sabia que a sua justiça era o Senhor. Ele não se preocupou, porque às vezes a gente se preocupa, não, mas a pessoa vai falar ou isso, não importa, né? Deus é aquele que nos justifica, né? Então, nós temos que ter essa atenção. Não podemos achar assim que nós somos crentes demais e na hora da tentação achar que vai resistir, né? Muita gente cai no pecado por causa disso. Acha que tem poderes, né? Nós não somos super-heróis, né? O nosso poder vem do Senhor, né? Na nossa fraqueza, mas nós devemos ter atenção, nós devemos lembrar que nós somos carne, nós somos fracos, né? Se o nosso olhar se direcionar a algo que a gente sabe que vai nos levar ao pecado, então nós não devemos olhar mais. Né? Eu acho bem interessante. Eu já estudei com um pastor, o pastor Sérgio, e ele estava contando uma vez, né, irmãos, se alguém vai dirigindo na rua e vê um outdoor bem grande de uma mulher seminua, ele vai olhar ou não? Aí ele estava dizendo, claro, todo mundo olha, porque é uma coisa que ele pega de surpresa. Você vai passando naquele lugar, tá lá aquele outdoor bem grandão, aquela mulher seminua, olha. Então, se você olhou porque estava ali e você nem sabia, isso ainda não é o pecado. Mas se no outro dia você vai passar naquele lugar e você lembra, ali naquele lugar tem aquela mulher, ou tem aquela... Estou falando de mulher assim, mas não é só o homem que é tentado. Nós mulheres também somos tentadas, né? Mas eu estou dando só esse exemplo. Você diz assim, lembra e vai passar por lá para olhar novamente, então aí já mostra, né, que a sua inclinação está ali para aquele pecado, para cair naquela tentação. E a partir dali vai ficar muito mais difícil. Então, a primeira vez acontece de vir um sentimento, ou um pensamento, ou uma visão, né, uma imagem, mas se você, naquele momento, você teme ao Senhor, né, e você procura fugir daquilo dali, né, então realmente é isso que o Senhor nos convida, né, a cada um de nós, né, é a gente poder andar em santidade e fugir do mal, fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Não é fácil, mas nós temos um que nos dá a vitória, né, que é o Espírito Santo de Deus. Então, cabe a cada um de nós ter essa atitude, né? A atitude de José. Em vez de a gente parar e ficar olhando, a gente poder, né, ver que aquilo dali vai nos separar do Senhor, porque o mais importante é a gente ter esse entendimento, né? A tentação, o pecado nos separa do Senhor, né? E não é isso que a gente quer, pelo contrário, nós queremos o Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu, antes de passar a palavra para a Valéria também, que ela vai comentar o ponto 3, eu também ainda queria fazer um comentário em cima do ponto 2, em relação à origem da tentação. A lição aqui está fazendo uma diferenciação entre a tentação e a provação. A tentação, ela se origina nas próprias tendências que estão no nosso coração, na nossa carne, né? Nós temos a natureza pecaminosa operando dentro de nós e podemos pecar contra Deus.
Então a tentação ela nasce dentro do próprio coração do homem, que é pecador. Já a aprovação é algo que Deus permite para que a nossa fé seja testada, para que a nossa capacidade de ser fiel a Deus seja comprovada também. Então há uma diferença entre a tentação. A tentação ela vem da nossa própria natureza e a aprovação ela é permitida por Deus como uma forma de sermos aperfeiçoados e trabalhados pelo Senhor. Não sei se mais algum professor queria comentar mais alguma coisa sobre o ponto 2, senão nós vamos avançar para o ponto 3. Rapidinho, pastor. Só rapidinho. Sobre o ponto 2 ainda, com relação à tentação, e o que Marise falou foi bem interessante sobre a questão do exemplo, né? Do homem, do professor que ela tinha. Mas eu quero deixar só um versículo, 1 Timóteo 3, 7, que diz assim: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. A questão do testemunho, né? José, por ser uma pessoa temente a Deus, ele realmente dava bom testemunho. O que ele fez? Ele fugiu ali, né? Da mulher de Potifar. Então, o que a gente tem visto muita gente hoje, muitos cristãos, dando péssimos testemunhos. E por esses péssimos testemunhos, a pessoa que está fora diz: mas fulano não é cristão, mas ele não é cristão, ela não é cristão. Então, assim, eu queria deixar esse versículo, 1 Timóteo 3,7, a questão do bom testemunho, né, para os que estão de fora. E José tinha esse bom testemunho, né, diante das pessoas que estavam ao seu redor. Então, eu quero destacar só isso aí. Amém. Missionária Valéria vai... Pastor, o irmão Moisés, eu acho que quer dar uma palavra também. Quero sim. Pode falar. Pode falar. Paulo também quer falar? Pronto. Moisés, em seguida, Paulo. Pode falar, Moisés. Tá bom. Eu queria falar o também, seguinte... pastor, é um rápido comentário sobre tentação. Pronto. Depois de Moisés, o senhor Okay. comenta, viu? Moisés, pode falar, Moisés. Tá, eu queria falar, pastor, que por mais que a gente tire várias lições acerca dessa passagem de José, a gente consegue entender o seguinte, que há um propósito de Deus para todas essas coisas. Mesmo José sendo tentado de várias formas, caindo em armadilhas, eu consigo enxergar que tudo isso, não só eu consigo enxergar, mas a própria Bíblia revela através da palavra de José que tudo isso era um propósito de Deus, tudo isso era um trabalhar de Deus na vida dele. E a gente consegue ver facilmente que José era uma pessoa que não pecava contra Deus, ele procurava fazer as coisas de forma correta, mas havia um propósito de Deus para que José passasse por tudo isso. E Deus queria que José passasse por isso sem pecar, mesmo sendo culpado, mas diante de Deus ele era inocente. Então, havia um trabalhar de Deus. Eu vou ler aqui em uma passagem em Gênesis, capítulo 39, versos 3, quando José, ele chega na casa do mordomo, não sei o nome que se dá a ele. Depois que José começa a trabalhar na casa dele, diz assim, no versos 2, mas o Senhor era com José, no versos 3, aliás, e viu o Senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Né? O primeiro local onde José trabalhou era enxergado essa virtude na vida de José, que já era Deus trabalhando. Deus concedeu a José um dom maravilhoso de poder administrar as coisas. E no final desse capítulo, no verso 33, também diz: e o carcereiro, quando José já estava na prisão, e o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Na minha versão aqui diz empreendia, mas talvez seja até a questão de tudo que ele administrava. Entendeu? Então é incrível que a gente vê Deus trabalhando na vida de José, independente da situação que ele se encontrava, como culpado, como uma pessoa digna de estar preso, né? Mas Deus fazia José desenvolver aquele talento que Deus tinha colocado nele. Então o que acontece? Cada um de nós temos talentos da parte de Deus, e que Deus quer usar esses talentos para louvor da sua glória. Mas, claro, nós temos que desenvolver esses talentos. E muitas vezes a gente passa dificuldades na vida que a gente pode culpar o irmão por isso, o irmão por aquilo, né? Mas é Deus trabalhando na nossa vida, para que a gente aprimore esse talento e desenvolva, para que quando a gente estiver bem capacitado, possa usar para a glória de Deus, no reino de Deus. E José, estava acontecendo na vida de José
justamente isso. Por mais que a gente aplique coisas, vamos vigiar nessa área, vamos vigiar naquilo, vamos fugir disso, vamos fugir daquilo, mas a gente sabe que isso aqui era um trabalhar de Deus na vida de José. Não é porque José era errado, todo mundo sabe que José era inocente, mas Deus precisava trabalhar na vida de José para ele se preparar e chegar ao ponto que ele chegou. E eu consigo entregar isso. E para terminar minha fala, José mesmo fala isso lá no final. José ele era uma pessoa assim que tinha tanta intimidade e sabia o que Deus estava trabalhando na vida dele, que lá no final, quando as pessoas, até os irmãos dele, imaginavam que ele ia ser, José agora tem autoridade para nos punir. Aí José disse assim, não vou punir vocês, não estou culpando vocês de nada, porque vocês foram apenas um instrumento na mão de Deus também. O que Deus fez acontecer na minha vida era um propósito de Deus, e vocês foram usados por Deus para que eu chegasse onde eu estou hoje. Então José reconhecia que toda a fase da vida dele, de ser preso injustamente, de trabalhar na casa do Senhor lá e prosperar, fazer as coisas tudo corretinho, era apenas um aprimoramento de Deus para ele chegar aonde chegou. Então, eu louvo a Deus assim por essa visão de José, por ele passar essa visão na Bíblia, passar essa visão para a gente, de que uma pessoa, quando chega lá na frente, ele não vai olhar para as pessoas que lhe machucaram, ele vai olhar para o trabalhar de Deus na sua vida. Eu acho que essa é a lição para aquelas pessoas que querem, como o nosso texto diz da nossa lição hoje, que é como o segredo de uma vida triunfante. O segredo de uma vida triunfante não é você se apegar aos percalços, às dificuldades que aconteceram na sua vida, não. Ficar com raiva e magoado dos irmãos que dificultaram a sua jornada, não. É você confiar em Deus, saber que Deus está do seu lado e que é um plano de Deus para a sua vida. E ser grato sempre a Deus, independente do que aconteceu na sua vida. É você olhar para trás e dizer, mesmo aqueles que me prejudicaram, era um plano de Deus para que eu me preparasse para esse momento. Amém. Amém? Pastor Paulo pediu a palavra. Pastor Paulo, pode falar. Pastor Paulo. Está ouvindo, Pastor Paulo? Está ouvindo, Pastor Paulo? Amém. Pode falar. Em relação à tentação, alô? Sim. Em relação à tentação, o cristão ele tem que ser muito sábio. Amém, pastor? Estou ouvindo? Estamos ouvindo. Pode falar, pastor. Em relação à tentação, o cristão ele tem que ser muito sábio. E como José foi temente a Deus. Porque, por exemplo, eu vejo que a tentação ela ocorre de três formas. Por exemplo, ela pode ocorrer de forma proposital quando a pessoa, o crente, procura alguma coisa que o leve a pecar. Ela ocorre acidental, quando ocorre naturalmente, porque ninguém, por exemplo, já que o caso aí é de adultério, a tentação da esposa de Potifar, ocorre naturalmente, ou seja, ele tem que evitar o primeiro olhar, o primeiro momento, e também imposta, é quando o diabo ele se utiliza de meios para tentar levar o crente à tentação. Então, o crente que teme a Deus, que é temente a Deus, ele tem que estar com os olhos abertos para perceber quando essas coisas estão acontecendo e fugir dessas tentações, porque elas correm dessas três formas. Ela é proposital, quando o crente ele procura algo que venha trazer prejuízo para a sua vida espiritual, acidental, quando ocorre naturalmente, e importa que é uma ação do diabo na vida do crente, e para isso ele tem que estar bastante apercebido para não cair em tentação. Amém. É esse o meu ponto de vista. Amém. Vou passar para a missionária Valéria, nós vamos entrar no ponto 3. Só antes de Valéria falar, eu queria pedir à irmã Aurília que preparasse um hino, irmã Aurília, para cantar no final da escola bíblica, como nós fizemos semana passada, tá joia? A missionária Valéria vai falar o ponto 3 aí. Ponto 3, a promoção do fiel. Pode falar, Valéria. Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Deus, amém? Então, amados, diante de tudo isso, a gente consegue perceber por que Deus, então, escolhe José, né? José é escolhido pelo Senhor, o Senhor conhecia o coração dele. E aí a gente percebe também que José, ele temia a Deus, né? A essência de tudo, que a gente vê que José, primeiramente, ele foi odiado pelos irmãos, né? Diante da inveja que os irmãos tinham dele. Depois nós observamos que ele foi tentado, Deus permitiu essa tentação, mas José tinha algo que é importante a gente frisar aqui nessa manhã, que é a questão do caráter, né? Deus, ele também
tem um plano na vida de cada um de nós, não é verdade? E nós vamos passar por momentos de tentação, de provações, e aí é onde está, né, a questão do caráter de José, que a gente precisa frisar aqui. Por que Deus então escolhe José para essa missão? Que ele é salvar milhares de vidas lá na frente, né? Nós vamos ver que o plano de Deus todinho, todos esses sonhos, era salvar muita gente da fome, né? E nós estamos vivendo uma situação de crise no nosso país, no mundo inteiro, né, com esse coronavírus. Então, assim, Deus tá nos escolhendo. Deus tem um propósito em cada família, em cada lar, na vida dos seus. Então, a questão da integridade de José, que eu queria frisar aqui, porque ele temia ao Senhor, né? Ele tinha a vida dele para Deus. Isso é essencial, porque ele passou por tentação e não cedeu, porque havia o desejo no coração dele de servir ao Senhor, servir integralmente, servir de maneira fiel. Ele era fiel ao Senhor. Então, em virtude de tudo isso, né, o que é que acontece? Deus, ele estabelece agora trazer a benevolência para a vida de José. E acontece que o faraó tem sonhos, ninguém consegue interpretar. E aí o que é que acontece? Se sabe que José interpretava sonhos, e aí ele é chamado para interpretar esses sonhos. E é aí que Deus agora resolve estabelecer a vitória na vida de José, e ele triunfar da forma como triunfou. Deixa eu ler aqui o ponto então. A promoção do fiel. Gênesis 41. José estava preso quando o faraó teve alguns sonhos muito estranhos. Seus sábios não conseguiam interpretá-los. Então o servo de Deus foi trazido à sua presença para dar a significação. Aprendemos com José várias lições. Primeiro ponto, o Espírito concede sabedoria. Nós sabemos que foi Deus que deu a sabedoria a José para interpretar esses sonhos. No versículo 38, o Espírito de Deus capacitou José para dar a interpretação exata aos sonhos. Versos 25 ao 32. A interpretação agradara ao rei, e José, por sua prudência, foi nomeado governador do Egito, pôs em prática o que o sonho revelava e salvou milhares da fome. Aí está a essência, né? Deus estabeleceu ali, naquele momento, assim também nas nossas vidas, né? Nós sabemos que muitos são provados, passam anos e anos de provação, de tentação. Algumas pessoas vão nos ferir, vão nos maltratar. Nós vamos ser repudiados, né, por amar a palavra de Deus. Por que José era odiado pelos irmãos? Especialmente porque ele gostava da verdade, né? A luz não se une com as trevas, né? Nunca vai haver união de luz com trevas. Tudo que é escuro é do demônio, é do Satanás. Simplesmente não está na luz, está fora da presença do Senhor. E José gostava da verdade. Ele estabelecia a luz, a prioridade dele era o Senhor. A prioridade da sua vida é o Senhor. Então, que nessa manhã a gente possa aprender isso. Precisamos colocar o Senhor como a nossa prioridade, acima de todos e de qualquer coisa. Né? Muitos priorizam o trabalho, outros priorizam passar a idolatrar os filhos, passar a idolatrar a carreira. Nós precisamos louvar, engrandecer e saber que o Senhor deve ser primeiro em todas as coisas nas nossas vidas. Isso José tinha como prioridade. E aí nesse momento Deus estabelece trazer a vitória naquele momento para a vida de José. Então, por isso, irmão, salvou muitos da fome, né? Isso, o segundo ponto fala o cuidado com a família. Então, depois de tudo aquilo, né? Os irmãos, quando perceberam aquilo ali, viu o quê? Que, eita, agora José vai se vingar de nós o maltratamos e tudo. Então, José, ele tinha a mente, sabia que Deus estava no controle da sua vida. Também devemos pensar desta maneira, né? Não devemos pensar algo aqui só na horizontal, mas sempre com um olhar vertical para o Senhor, entendendo que a provação vem, a tentação vem, mas Deus, havia um plano de Deus. E aí ele traz a essência, né, para a vida de um cristão, que é o perdão, né? Que não é algo fácil de se fazer. Perdoar não é algo que a gente consegue facilmente, é um processo esse perdão. Então, durante todo esse processo que
José passou, ele entendeu que havia os planos de Deus ali e ele deveria perdoar aqueles irmãos. Porque, acima de tudo, Deus tinha transformado maldição em bênção. Embora todas aquelas provações, ele entendia que era a mão do Senhor sobre a vida dele. Então, vamos ver aqui, a parte B, o cuidado com a família. Vindo os 7 anos de fome em toda a região, os irmãos de José foram obrigados a ir ao Egito para comprar cereal. Gênesis 42. Depois de alguns contatos com seus irmãos, José dá-se a conhecer e manda buscar seu pai para habitar nesse país. Capítulo 46. E ali eles começam uma nova vida. Os descendentes de Jacó vão habitar no Egito durante 400 anos. Então, José passou por esse sentimento que a gente também passa, queridos. Perdoar, não perdoar. Ora, ele tinha sido ferido, ele tinha sido maltratado, ele tinha sido humilhado. Mas aí, por ser temente ao Senhor, né, ele prioriza isso, perdoar os irmãos. E isso é algo que a gente deve estabelecer para as nossas vidas, né? Liberar esse perdão, né? E tudo parte apenas de um princípio. Quando a gente, no nosso ser, na nossa mente, no nosso coração, a gente deseja. E aí esse processo, que é quando a gente diz, Senhor, não estou conseguindo, está difícil. E aí Deus vai nos ajudando e vai nos conduzindo nesse processo de perdão, que não é nada fácil, né? Cada um sabe a dor, né? E esse ponto do perdão na vida do José é essencial para ele brilhar triunfantemente. Por quê? Porque no ponto C diz que a capacidade para abrigar o perdão. Gênesis 50, 17. As atitudes de José mostram que ele havia perdoado os irmãos. Mas depois de Jacó ter falecido, os irmãos sentiram-se acusados pela própria consciência. Versículo 15. Pensavam que agora José iria vingar tudo aquilo que eles haviam feito contra ele. No entanto, o coração de José estava cheio de amor de Deus. Verso 19 e 1 Jó 4, 8, né? Então, José tinha um coração cheio de amor do Senhor. Então, quando ele tinha tudo, né, para se vingar daqueles irmãos, ele liberou o perdão, né? Então, que possamos aprender com José nas nossas vidas, porque nós sabemos que se fôssemos abrir agora um momento aqui para cada um falar, cada um já passou por provações, por dificuldades, por tentações, por dores tremendas e profundas. Nós já fomos muito feridos. O fato de nós amarmos o Senhor, a palavra, e buscar obedecer, o nosso maior inimigo, nós sabemos que não é contra a carne nem contra sangue, é contra principados e potestades. E esse sim, né, tenta nos destruir. Nós sabemos que tudo isso, né, vem para nos trazer para mais próximos do Senhor. Que possamos pedir a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós alimentamos esse sentimento de liberar o perdão para aqueles que nos ferem. Amém? Obrigada, irmãos. Obrigado, Valéria. Algum professor gostaria de fazer algum comentário ainda sobre o ponto 3? Eu gostaria só de falar uma coisa, assim, né, uma coisa que a gente observa também na vida de José é que ele aproveitou as oportunidades. Geralmente, nós, assim, quando estamos nas dificuldades, a gente não aproveita as oportunidades, a gente só vê a dificuldade. Mas você veja, ele estava escravo na casa daquele homem. Ele não ficou ali parado, ele começou a desenvolver um trabalho, então ele começou a trabalhar naquele lugar. Foi preso. Ele não ficou lá se lastimando, eu estou aqui na prisão e tudo mais, né? Mas ele aproveitou aquela oportunidade. Então, onde ele estava, mesmo diante das dificuldades que ele estava enfrentando, né, e da situação que ele estava vivendo, ele aproveitou as oportunidades, né? Então, nós também devemos aproveitar as oportunidades, né? Onde a gente estiver, a gente já sabe, a nossa vida cristã sempre vai ser assim, perseguição, ciúmes, inveja. Sempre eu gosto de dizer uma coisa, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Então, se as pessoas atiram pedras, é porque estamos trabalhando, estamos dando frutos. Então, em qualquer situação que a gente tiver, nós devemos sempre trabalhar, procurar desenvolver o nosso trabalho, desenvolver aquilo que Deus nos chamou, né, para fazer. Se você está ali, né, está trabalhando, né, não é aquilo ainda, né, por exemplo, não era o sonho ainda dele que Deus tinha dado a ele lá no princípio, que na realidade aquele sonho era ele ser lá, né, governante no Egito,
ainda não tinha acontecido, mas ele estava trabalhando, ele estava desenvolvendo. Sempre eu gosto de dizer para os jovens, né? Você não precisa esperar ficar adulto para você fazer algum trabalho, para você desenvolver alguma coisa, né? Você já pode ir desenvolvendo, né? Então, cada pessoa, diante dos dons que o Senhor lhe deu, né? Diante daqueles dons que Deus tem te dado, dons espirituais, ministeriais, né? Você já vai desenvolvendo seu trabalho, né? Porque a graça do Senhor é sobre nós. Então, isso me chama a atenção na vida de José, porque José, ele, onde ia, estava ali escravo, mas estou aqui trabalhando. E a gente vê que Deus, né, como diz lá no Salmo 90, né, abençoa a obra das nossas mãos. Então, a gente vai trabalhando, né? Se não der para fazer uma coisa mais extensa, que a gente gostaria, ou que ainda não é o momento de Deus para nossas vidas, mas você vai desenvolvendo aquilo que está ao seu alcance. Mas nós não podemos deixar, né, de trabalhar, de desenvolver no reino do Senhor. Então, todo mundo, né, é chamado para desenvolver no reino de Deus, né, se desenvolver no reino de Deus, aqui na terra, né, até chegamos lá na glória. Então, você e eu, né, diante da situação, às vezes, muito difícil, às vezes você está passando uma luta, eu não sei o que você está enfrentando, né, mas talvez você esteja enfrentando uma grande dificuldade, mas continue trabalhando, porque o Senhor é conosco. Amém. Amém. Mais algum professor gostaria de falar? Eu quero comentar só aí sobre a capacidade para Geraldo. abrigar o perdão. Aí no finalzinho. Pode falar, Lucinalda. Que quando o pai de José morre, olha o que acontece com os irmãos, né? Eles são acusados pela própria consciência. Eles dizem, pronto, agora José vai se vingar. A questão do perdão. José verdadeiramente perdoou, né, de coração. Então, eu quero frisar a questão do perdão. Porque às vezes a gente escuta muitas pessoas dizer, olha, eu perdoei ele, perdoei ela, mas eu não quero aproximação. Então, quando Jacó morreu, os irmãos disseram, agora José vai se vingar. E José, ele cita o texto bem interessante que eu quero deixar, é justamente no versículo 19 de Gênesis 50, quando José diz assim para eles não temerem, porque ele diz, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Ou seja, a gente vê aqui verdadeiramente o perdão. José realmente, ele tinha perdoado os irmãos, e essa questão do perdão, muito sério, porque às vezes as pessoas nos machucam. Valéria destacou sobre a questão das pessoas magoarem, muitos de nós já fomos machucados, feridos, mas a gente tem que saber perdoar realmente de coração. É fácil? Não, é muito difícil. Mas José aqui, ele perdoou mesmo. Mas como os irmãos tinham feito tanta maldade, eles sabiam que eles tinham causado muita tristeza, muito sofrimento a José. Aí o medo, pronto, José agora vai se vingar, porque o nosso pai morreu. E José, com o coração ali, né, perdoador, que já tinha perdoado de coração, José diz, não tem mais, tranquiliza eles ali, e diz que não vai fazer nenhum mal contra eles. E a gente pode ver aqui como é importante o perdão. E eu tiro uma lição muito grande, eu gosto muito desse capítulo 50, sobre a vida de José, porque é onde a gente vê aqui, né, o perdão verdadeiramente liberado mesmo de coração. Que nós, como cristãos, tenhamos esse coração perdoador. As pessoas nos ferem, as pessoas nos magoam, mas a gente tem que saber perdoar, porque como tem lá em 1 João, né? Nós que conhecemos, que somos cristãos, nós temos que perdoar, porque quem ama a Deus sabe perdoar. É fácil não, mas com o Senhor na frente pedindo orientação, a gente perdoa, consegue perdoar sim. E a lição de José para a nossa vida é assim, uma das mais belas histórias, na minha opinião, que eu gosto muito de José da Bíblia, porque é uma história que traz para a gente muitos exemplos de superação. José foi humilhado, magoado, ferido, mas no final ele saiu vencedor, porque os planos de Deus aconteceram na vida de José, como acontece na vida de qualquer um de nós, mas em primeiro lugar nós temos que temer a Deus, amar o nosso próximo e saber perdoar. Essa é a minha colocação final. Amém. Amém. Mais algum professor, antes da gente finalizar esse momento, irmãos? Se não... Amém. Se não, nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pedir a irmã Aurília para fazer daqui a pouquinho uma oração de encerramento, irmã Aurília, e cantar um hino, tá, já joia? Eu só queria, antes de encerrar esse momento, assim, dar uma palavra de gratidão a Deus, né, pela participação de vocês todos. Esse tema eu acho que foi muito assim, importante.
ele fala de muitos assuntos importantes, que são práticos na nossa vida, como o perdão, a convivência em família, entre irmãos, entre pais e filhos, não é? A questão de um pai preferir um filho em detrimento do outro. Então, a questão também de como Deus ele age na sua soberania, revertendo situações difíceis, como a da vida de José. Tá? Então, a gente observa que há muitos assuntos que são práticos, que estão relacionados com aquilo que as famílias estão vivendo, né? E uma coisa importante que eu queria destacar também é que essa dificuldade que havia na família de José, de muitas vezes de convivência entre os irmãos, é uma realidade também em muitas casas hoje. E eu acho que as famílias devem aproveitar esse momento em que muitos estão nos seus lares, para que seja exercitado realmente essa capacidade de perdoar e de conviver em conjunto uns com os outros. Então as famílias precisam aprender a exercitar isso, até para que essa convivência dentro de casa seja pacífica, né? Se transforme num momento prazeroso. Porque imagina o que é você conviver dentro de casa com um irmão, com uma irmã, com o marido, com a esposa, brigando, se desentendendo, sem perdoar, acusando, trocando acusações, né? Tem muita gente que não pode nem trabalhar, está dentro de casa. Então, eu acho que esse é um momento também para exercitar essa capacidade de todos nós perdoarmos, né, uns aos outros e convivermos pacificamente. E Maurília, a senhora vai orar pelas famílias agora. Amém. Se aproxime mais da câmera, Maurília, para a gente ver o seu rosto. Pronto, tá joia. A senhora ora, cante um hino, depois eu vou dar alguns avisos e a gente vai encerrar essa live também, tá bom? Só antes de finalizar, que eu queria frisar algo, assim, que algo que é essencial que a gente precisa frisar é a questão do próprio José. Ele tinha interesse e integridade em servir a Deus e fazer o melhor para Deus. Então, assim, há algo que Deus não vai fazer por nós. Então, a gente tem que querer perdoar. A questão do caráter tem que estar essencialmente nas nossas vidas, porque isso aí é uma questão de caráter. Quando ele resolveu não trair, ali houve um livre-arbítrio. Ele poderia ter traído, né? A gente sabe da história de Sansão, como foi diferente a esses finais. Então, assim, algo que é essencial, Deus está conosco, Ele quer o melhor para as nossas vidas, mas é preciso que, como seres humanos, que temos o livre-arbítrio, se posicione de forma que agrade ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar acima de todas as coisas e agindo de forma íntegra, né? O caráter. Então, se você tem dificuldade de perdoar, peça ao Senhor: Senhor, eu tenho dificuldade, me ajuda, eu quero aprender, chega aqui, eu não estou conseguindo. E Deus vai fazer isso por nós. Amém? Amém. É. Irmão, Geraldo agora ficou animado. Fala, Geraldo. Pode falar, Geraldo. Eu sei, missionária Marisa, que a gente está ultrapassando o horário. Não, não tem problema, não podem falar à vontade aí. Tem bastante gente assistindo a gente, viu, irmãos? Pode falar. Então, eu quero dizer para todos vocês que eu fui muito abençoado pelo estudo, né? Muitos tópicos aqui que vocês comentaram, tanto que eu fiquei muito escutando, ouvindo, né? Porque como vocês estavam falando, estava trazendo assim, muito dirigido pelo Espírito de Deus. Então, eu estava apenas recebendo. E foi muito assim, gratificante. E uma das coisas que eu achei assim, muito interessante em relação a palavra de Moisés. Ele diz o seguinte, que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse na vida de José, e para lá para o final, ele reconhecer que aquilo que Deus permitiu foi para que fosse para o crescimento dele. Não fosse para exatamente depois ele ir dar a recompensa àquelas pessoas que maltrataram ele. Então é interessante, gente. Então, aqui que está acontecendo em nossas vidas, que a gente possa reconhecer que é uma prova que Deus está permitindo nas nossas vidas, para que lá na frente você venha exercer o projeto de Deus, aqui que Deus quer na tua vida, para que tudo aquilo que aconteceu seja como fosse uma bagagem que Deus concedeu para você. Tá bom? Então é importante. E outro passo que eu achei interessante é que José só conseguiu vencer todos esses obstáculos porque a graça de Deus estava sobre na vida de José, né? Porque José era uma pessoa como qualquer um de nós, era como eu, como você. A família de José era parecida com a minha, com a sua.
Então, em José não existia algo extraordinário, diferenciado. Então, o que fez a diferença na vida de José foi exatamente o que fez a diferença na vida de Paulo. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver contente na fome, na fartura, quando sou honrado, quando estou preso, porque tudo posso, porque é Deus que me fortalece. Então, o segredo da vida de José, primeiro do que tudo, é porque Deus tinha um plano na vida de José. Para exatamente a raça israelita, né? A raça não fosse realmente extinta. Então, Deus colocou um plano lá na frente para realmente alcançar. E o outro foi o seguinte, a graça de Deus na vida dele. Então, gente, eu quero dizer a todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento, que estão assistindo, o que faz a diferença na minha vida e na sua é a graça de Deus. Porque nós somos falhos, nós somos limitados, né? Nós somos pecadores, nós somos cheios de mazelas, cheios de dificuldade, né? Mas o que faz a diferença na minha vida e na tua é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus. Amém? Amém. Então, é esse frisar, para que realmente a gente não venha colocar, muitas vezes, José no patamar acima do humano, mas colocar exatamente Deus como o superior de todas as coisas. Amém? Então, que Deus abençoe e todos tenham um bom dia. E também, né, Geraldo, não achar que quando a gente está na dificuldade, essa graça não está conosco, né? Pelo contrário. A palavra do Senhor diz que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, mesmo nas dificuldades, né? Mesmo quando a gente está enfrentando bastante lutas, né? Que são intensas às vezes, né? Mas o Senhor está conosco. A bênção do Senhor, a graça do Senhor, a justiça do Senhor está sobre nós. Então, nós estamos agora nessa dificuldade, mas o Senhor está conosco. A graça dele está conosco. Então, nós podemos continuar. Eu acho que isso contribuía também na vida de José. Ele sabia que mesmo ali não importava o lugar, nem a dificuldade que ele estava enfrentando. Deus era com ele, ele percebia isso. A bênção de Deus sobre a vida dele. Né? Então, Deus está conosco, mesmo que você ou eu estejamos enfrentando determinadas dificuldades, mas você não está só, eu não estou só. Deus está comigo, né? A bênção do Senhor está comigo, né? Graças a Deus por isso. Nós louvamos a Deus, né? Porque Ele está conosco todos os dias, né? Em todos os momentos da nossa vida. Mesmo que eu esteja passando alguma dificuldade, mas o Senhor está comigo. E Ele é a nossa fortaleza. Amém. 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 Glória a Deus. Faça oração então, e cante um hino aí, Maurício. Né? Pode falar. Tá. Eu queria só dizer que José deixa exemplos importantíssimos, né, para a gente, para todos aqueles que escutam hoje esse estudo, porque ele deixou um exemplo de um homem que aprendeu a ser vencedor. José aprendeu a ser vencedor em todas as áreas, moral, espiritual, né, e até mesmo material. E teve uma coisa mais importante, sem sair dos princípios cristãos. Isso é importante. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e apresentamos a Ti a nossa gratidão por esse estudo tão importante que trouxe, ó Deus, tantas coisas novas para as nossas vidas, nos trouxe o ensinamento de aprendermos a perdoar, da necessidade de buscarmos a cada dia a vitória, sermos, na verdade, vencedores em Ti, meu Pai. E nós pedimos que o Senhor permaneça, abençoando esses estudos que serão ministrados, ainda não sabemos há quanto tempo, mas que o Senhor é o Deus que prepara o melhor para os seus. Derrama a Tua graça soberana sobre cada um dos professores, sobre os que nos escutam. Seja conosco em tudo, nos cubre de proteção, proporciona-nos um dia abençoado e não nos desampare. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Cante um hino, irmã Aurília. Canta um hino aí, por favor. Vou cantar o hino. Olha, esse hino, você faça desse hino uma palavra profética para a sua vida. Amém? Estou contigo, o Senhor é contigo, viu? É Ele quem anima as suas forças, quem alegra o seu coração. Então o canto diz assim: Estou
estou contigo, Amém. ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Glória. Não Amém. abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se Glória a Deus. passares na batalha, eu contigo estarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos rumores abatidos e pelas setas feridos, eu tão meigo, com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se pisares na batalha, eu contigo estarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Deus é contigo. Amém. Ele nunca vai te Glória a desamparar. Deus. Tenha muita paz e muita alegria em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Amém? antes de encerrar a transmissão, eu quero fazer duas coisas. Dar uma palavra de gratidão e também alguns avisos. Quero agradecer ao pastor Paulo, que é professor da nossa igreja, a irmã Aurília, que também é professora da Escola das Mulheres e líder do Departamento de Senhoras. Peterson também, que é professor dos jovens, está participando dessa transmissão. Geraldo e Edilamar, que são Geraldo é professor da classe dos homens, e juntamente com a Edilamar eles lideram o departamento dos casais da nossa igreja. Marise também, Moisés, que é um casal também que dirige a escola dominical, que eles são responsáveis pela coordenação, a missionária Marise, e Moisés é o líder do departamento de homens. Também a missionária Lucinalda, que dirige na nossa igreja o ministério das filhas de Sião, e que também é professora na classe das senhoras também. Então a minha palavra de gratidão essa manhã a todos os professores que participaram desse momento, onde a gente pôde compartilhar coisas muito ricas e preciosas acerca da palavra de Deus, que são relacionadas com a vida de José. Também quero mandar um abraço para os vários irmãos que estão assistindo essa transmissão agora em casa. Recebam esse abraço de todos os professores através de mim aqui. Que Deus possa visitar cada lar e cada família também nessa manhã. Eu quero registrar aqui a nossa saudade, o nosso sentimento de saudade de todos vocês, né? E acredito que brevemente a gente vai se reunir de maneira presencial na nossa igreja e vamos poder confraternizar uns com os outros e continuar exercitando a nossa comunhão de uma maneira como a gente vinha fazendo antes, né? Continuemos orando também pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, pelos nossos governantes, pelas nossas famílias também, para que Deus ele venha a derramar um tempo de graça e de paz sobre a nossa nação, sobre o mundo inteiro que necessita realmente da misericórdia do Senhor nesse momento. Irmãos, antes de finalizar, quero avisar vocês que hoje, a partir das 18 horas, nós vamos transmitir o nosso culto de celebração diretamente da igreja, a partir das 18 horas. Então fiquem atentos aos avisos que vão ser colocados nas redes sociais da nossa igreja, no WhatsApp, nos outros grupos também, para que vocês possam acompanhar o nosso culto. Vamos ter um momento de adoração, celebração de louvor e também da ministração da palavra de Deus. Amanhã, às 7 horas, nós vamos também transmitir um debate sobre o Apocalipse, bem interessante, com o pastor Herbert. Ele vai estar em Brasília e eu aqui em João Pessoa, a gente vai se reunir
também numa videoconferência. Vamos transmitir para vocês também. Não percam, a partir das 7 horas, ele vai falar um pouquinho sobre o Apocalipse. Amém? Na terça-feira, a partir das 7 horas, diretamente da igreja, nós vamos transmitir o nosso culto de oração, que sempre fica na liderança da irmã Aurília, às 7 horas da noite, na terça-feira. Na quinta-feira, a gente vai transmitir juntamente com o pastor Alcione, em lugar do estudo bíblico. Nós vamos ter uma videoconferência com o pastor Alcione, ele é psicólogo, e ele vai falar também sobre a ansiedade, sobre a síndrome do pânico. O pastor Alcione é muito preparado nessa área. Nós vamos transmitir esse estudo para todos vocês em casa também, a partir das 7 horas da noite. Eu esqueci também que na quarta-feira a gente vai transmitir também às 7 horas uma videoconferência na área da família, na área familiar, com o pastor Saulo. O pastor Saulo mora bem distante, lá no Pará, e a gente vai se reunir, transmitir também para vocês um estudo bíblico, uma palavra sobre a área familiar, às 7 horas da noite. Amém? Então vão ser essas as programações que nós teremos durante a semana. No sábado, os jovens também vão ter o culto também online, e a gente vai transmitir também. Então eu peço aos irmãos que acompanhem, que orem, porque nesse momento as igrejas só podem funcionar dessa forma, né? Mas brevemente vamos restabelecer as atividades normais que nós temos. Então, um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe a todos e aos nossos professores também. Peço a Deus que todos permaneçam com saúde, que ninguém seja contaminado por essa virose, e que Deus nos dê a proteção dele. Amém? Confiemos no Senhor, não desanimemos, porque a gente sabe que Deus é fiel e Ele está cuidando de cada um de nós. Então eu vou encerrar nesse momento a transmissão para vocês, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. A ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama.